Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa quarta-feira, 27 de agosto, eu não poderia deixar de passar por aqui para te trazer muitas novidades babado, tá? Sobre a novela Vale Tudo, tem muito babado para te contar. Você não vai acreditar no que estão articulando aí para o desfecho daquele enigma. Quem matou Odete Roitman? Será que Odete vai de fato morrer nessa versão de Vale Tudo? Vou te contar detalhes disso, você não vai acreditar. Se segura aí e prepare-se também para saber aí o destino de Bela Campos na Rede Globo. Será que a atuação da atriz em Vale Tudo convenceu a poderosíssima Globo? O que será que vai acontecer com Bela Campos aí na sua carreira? Vou te contar também, tá? E por fim, vou te contar o babado que vai rolar sobre a questão da quase morte que Marco Aurélio vai sofrer. Isso mesmo, ele vai ser alvejado com um tiro, tá, gente? Vai ser socorrido às pressas e vocês vão saber aí quem vai ser o autor desse disparo. Vou te contar agora tudo que vai envolver esse disparo, esse atentado aí contra o Marco Aurélio. Então, prepare-se e para não ficar por fora de nada, se você ainda não está inscrito aqui no canal, vou te convidar, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui te trazendo novidades sobre o que está rolando, o que vai rolar na novela Vale Tudo, na telinha da TV e também o que anda acontecendo nos bastidores aí no mundo das celebridades. Você não vai ficar de fora, né? Então, inscreva-se aqui com a gente, tá? E olha, não esquece de deixar seu like, seu hype aqui nessa publicação. E se você quiser mandar o seu superchat, manda que no próximo vídeo eu faço aqui destaque com a sua mensagem para todo mundo saber o que você registrou, tá? E o seu valeu demais também é sempre muito bem-vindo. Bom, gente, sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque temos muito para conversar, tá? Obviamente que a gente vai fazer aí um apanhado dos últimos acontecimentos, principalmente do capítulo de ontem, para que vocês entendam os desdobramentos que virão aí pela frente, tá? Primeiro, vamos falar aí do novo fora que a Maria de Fátima tomou do César. Ele que já tinha dito na frente da Odete Roitman que não queria mais nada com a Maria de Fátima, que era para ela desencanar dele, que ele não gostava de novinha, que novinha era cheia de nhenhenhen. Logicamente que aquilo ali foi atirada do César para cair fora, que viu que o barco da Maria de Fátima está afundando, né? Pois é, ela não se conformou com aquela negativa do galã e foi atrás dele novamente, tá? Ele que estava ali conversando com o Olavo, na casa do Olavo, a Fátima chegou de repente e começou a interpelar o César novamente. O César perguntou para ela se ela ia querer o quê? Um documento escrito, um recibo, dizendo que ele não queria mais nada com ela. E ela ficou ali inconformadíssima, tá, gente? A Fátima, que já tinha confidenciado pro Olavo que ela tá se sentindo muito humilhada, todo mundo tá pisando nela. Ela foi humilhada até mesmo pela Marina, quando ela procurou a Marina, né, para que pegasse as roupas dela lá de luxo na mansão da Celina, e a Marina disse que com quem tá indo para baixo ela não quer se aliar não, porque ia levá-la junto, né? Ela não falou com essas palavras, mas deu a entender isso, né? Tipo assim, você tá afundando, afunda sozinha aí, porque quem te aliar, você vai se afundar junto. Foi mais ou menos essa tônica da conversa de Fátima com Marina. Além de Marina, Fátima já tinha sido ali enxotada da mansão da Celina, ouviu poucas e boas da Odete Roitman, da própria Celina, do Afonso. Enfim, ela estava ali se sentindo muito para baixo, sendo humilhada sucessivamente por todo mundo. E no capítulo de ontem, ela foi novamente humilhada e rejeitada pelo César, tá? Ela ficou muito inconformada, falou que isso não iria ficar assim. Aliás, ela já tinha dito também, né, gente? No capítulo de segunda-feira, ela falou que aquilo não iria ficar daquele jeito, não. Quando ela se confrontou ali, descobriu o romance do César com a Odete lá no Copacabana Palace. Ela falou que aquilo não ia ficar daquele jeito, não. Então, pois é, ela não se conformou e ela está correndo atrás do prejuízo. Ou ela quer dinheiro ou ela quer vingança. Quando ela procura as pessoas é para uma dessas duas coisas, tá? E no capítulo de ontem, depois de levar o fora do César, a Fátima resolveu ir atrás do Marco Aurélio, tá, gente? E nessa conversa com o Marco Aurélio, que não foi nada boa, já foi ruim quando ela chegou na casa do Marco Aurélio. Porque no apartamento dele, a Leila disse: ô Fátima, o que você está fazendo aqui? Eu fiz aquela ajuda. A Leila já ajudou, né? Anteriormente a Fátima, liberou uma grana ali para ela, para dar ali um respiro para a amiga. Só que aí a Fátima falou: não, eu preciso falar com o Marco Aurélio, meu assunto é com ele. E a Leila falou: mas ele não quer assunto com você, Fátima. E aí ela falou que ela ia esperar de qualquer jeito, porque a Leila falou: você marcou com ele? Ela: se eu tentar marcar, ninguém me atende, eu tô vindo aqui na cara dura mesmo, tem que ser assim. Enfim, Fátima ficou lá, aguardou Marco Aurélio, e quando ela conversou com Marco Aurélio, o que rolou ali? Ela queria, obviamente, uma ajuda do Marco Aurélio para se reerguer.
reerguer, né? O Marco Aurélio já tinha dito até para Leila para que ele e Leila, não se envolvessem nesse babado de Fátima, porque a briga era grande, iriam comprar briga com Odete, porque a Odete, não satisfeita em tirar a Fátima da mansão da Celina, que ela iria sair de qualquer jeito, porque o Afonso não queria mais ela lá, né? A Odete também resolveu ali, se sentiu traída e resolveu fechar todas as portas da alta sociedade para Maria de Fátima. Ninguém quer se indispor com a Odete Roitman, muito menos o Marco Aurélio. Ele já tinha alertado a Leila sobre isso, para ela se afastar da Fátima, e quando a Fátima pediu a ajuda dele ontem, ele falou que não poderia fazer nada por ela. Não satisfeita, quando ela viu que ela não ia conseguir se reerguer, tendo ali como escada o Marco Aurélio, ela disse para ele que, já que ele não queria ajudá-la, ela iria se vingar, fazendo o quê? Revelando para Odete Roitman, ela disse, você tem muito a perder, Marco Aurélio, falando que iria dizer para Odete Roitman a história da mala de dólares, né, que ela encontrou, devolveu para ele, que na verdade eram dólares desviados da TCA. Marco Aurélio que está dando aí um rombo na TCA, né? Não dá maior rombo porque a empresa é muito próspera. Bom, ele não se sentiu nem um pouco intimidado, falou que era para ela fazer o que ela quisesse, que dificilmente a Odete se acreditaria nela, sequer atenderia a Fátima, e o Marco Aurélio conhece muito bem a Odete, né? A Fátima foi embora bufando, tá, gente? E por conta dessa, ela considerou aí mais uma humilhação para ela, tá? E por conta dessa humilhação que ela teve que engolir ali, ela pode arquitetar aí um atentado contra a vida do Marco Aurélio. Segura essa informação aí que eu vou te contar já já. Bom, seguindo aqui o rumo de Maria de Fátima. Maria de Fátima que está em evidência nesses últimos capítulos que foram ao Em Vale Tudo, né? Desde a semana passada só dá Maria de Fátima na telinha, e Odete e tal. Então, Maria de Fátima então foi atrás de quê? De ligar para Odete, para contar de fato o que ela falou para o Marco Aurélio que ela faria. Só que ela ligou, a Odete viu a ligação dela e, como toda granfina metida besta, a Odete falou que não atenderia. O César até disse, não é melhor você atender aí essa maluca e tal? Ela não vou atender nada, ela não me intimida, não vou atender coisíssima nenhuma. A Odete não deu nem bola para Fátima e fez exatamente aquilo que o Marco Aurélio disse que a Odete faria, tá? Só que aí o que a Fátima fez? Quando ela viu que a oportunidade dela de falar tudo sobre o Marco Aurélio para a Odete não ia rolar, ela foi atrás de quem? Do Afonso. Onde? Lá na mansão da Celina, a mesma mansão que pouco tempo atrás ela foi enxotada de lá, pela dona da casa e pelo ex-marido, né, pelo Afonso. Ela foi para falar com o Afonso, tá? Mas, mais uma vez, gente, essa mansão da Celina ali parece que é terra de ninguém, né? Porque a pessoa chega, entra sem ser anunciada. Quando o Eugênio pensa em anunciar a pessoa já está lá dentro. Foi assim com a Raquel, foi assim com a Eunice, foi assim com todo mundo e agora está sendo de novo com a Maria de Fátima, que ontem, quando o Eugênio disse para o Afonso que a Fátima estava lá e queria falar com ele, o Afonso, não, aí a Celina, não é possível. Ela já era dentro da sala para falar com o Afonso. Ou seja, alguém liberou a entrada da Maria de Fátima, né? Quem será? Porque o Eugênio só vai comunicar para os patrões depois que a pessoa já está dentro da casa? Tem que perguntar primeiro se vai querer receber ou não, né, gente? Mas, enfim, a casa de Celina é terra de ninguém, todo mundo entra e tá tudo certo. É a fortaleza mais fácil de furar, tá? Bom, aí, chegando lá, o Afonso nem queria conversar com a Maria de Fátima, só que ela insistiu, falou que tinha informações para ele sobre a Odete e tal, não sei o quê. Ele foi lá e conversou com ela. E ela aí abriu toda a traquinagem que ela e a Odete fizeram juntas, tá? Só que nesse bolo, ela fala o quê? Fala que a Odete está com César. E quando ela revela isso, tá? Ela revela sobre a armação da Odete para juntar a Heleninha com o Ivan. Ela fala sobre a armação da Odete para separar o Afonso da Solange e fazê-lo casar com ela para que ela levasse o Afonso para a Europa. Até aí estava rolando e tal, ele não estava muito assim. Mas realmente a informação que mexeu demais com o Afonso foi saber que a mãe estava envolvida afetivamente, amorosamente com o César, tá? Quando ela falou isso, ele ficou bastante e negativamente surpreso com a mãe. Mas falou que já esperava tudo da Odete Roitman, né? Ele é filho dela, conhece a mãe e tal, e a Fátima falou, a gente pode se unir para buscar uma vingança no que diz respeito a isso. Ou seja, a Odete está ali tendo um caso com um cara que, junto com a Fátima, traiu o Afonso. O Afonso deixou bem claro para a Fátima que essa não é a vibe dele de buscar vingança, muito menos associado com ela, né? O Afonso tirou a Fátima de tempo e mandou a Fátima sair de lá e que ele não queria mais papo, não queria mais nem aproximação com ela, né? Ou seja, mais uma vez rejeitada ali e humilhada.
Ela, então, saiu de lá e foi, né, ficar ali na Rua da Amargura, pensando qual seria a próxima cartada dela, já que ela jogou todas as cartadas aí, botou todas as cartas na mesa, mas não está conseguindo ali chegar à sua empreitada. E é dentro desse contexto, tá, gente, da Maria de Fátima revoltada, humilhada, indignada, querendo vingança a todo custo, ela quer arrumar ali um culpado para ela se vingar, é que tem aí uma questão de que o Marco Aurélio vai sofrer um atentado a tiro, tá? Ele vai ser baleado, vai ser socorrido às pressas, vai conseguir escapar, mas vai ficar mal ali. E existe aí uma forte tendência, tá? Uma forte corrente alegando que a autora desse disparo vai ser a Maria de Fátima, porque ela está ali engasgada com o Marco Aurélio. Tudo indica que Maria de Fátima é que vai ser a autora aí da quase morte de Marco Aurélio, tá, gente? Bom, dito isso aí, quando ele sofrer esse atentado, Marco Aurélio, ele vai ficar muito indignado e ele vai virar o mundo de cabeça para baixo atrás do autor desses disparos, que é o que tudo indica, vai ser de fato a megerinha da Maria de Fátima. Então, segura também essa informação, porque essa repercussão aí vai ser grande, tá? Ele não vai sossegar enquanto ele não encontrar o autor dos disparos. Ocorre que o Afonso, de posse, voltando para o capítulo de ontem, o Afonso, de posse das informações que a Maria de Fátima deu para ele, resolveu procurar a Raquel para tirar a história totalmente a limpo. E nesse diálogo com a Raquel, o Afonso ficou sabendo de muito mais, né? Raquel abriu para ele todo o jogo sobre a separação dela com o Ivan, que foi articulada pela Maria de Fátima, a pedido da Odete, e que a questão envolveu a mala de dólares, tudo que era, por engano, ali, foi passada para Raquel pensando-se que era do Rubinho, mas, na verdade, era a mala de dólares desviado da TCA do Marco Aurélio. E quando a Raquel conta isso pro Afonso, que ela conta a mala de dólares era do Marco Aurélio, ele, então, liga os pontos. O Afonso, que já vem investigando, né, possíveis desvios ocorridos dentro da TCA. Ele está ligado nessa questão de que tem alguma coisa errada dentro da TCA e ele colocou ali todo mundo sob suspeita na visão dele, tanto que ele não quis. Ele comentou isso com a Odete, mas quando o Marco Aurélio chegou na sala dele, na ocasião que isso aconteceu, né, ele desviou o assunto e meio que deixou a Odete ali para não... Deu assim um sinal para a Odete para não tocar no assunto, não revelar nada ao Marco Aurélio, ou seja, ele tem o Marco Aurélio também sob suspeita, já tinha. E ontem para ele ficou tudo muito claro, porque a Raquel falou da mala de dólares, né, que ela e o Ivan, ela recebeu pensando que era... O pessoal entregou para ela pensando que era do Rubinho e, na verdade, eles descobriram que a mala de dólares era do Afonso. Bom, gente, do Afonso não, do Marco Aurélio. Bom, o Afonso, então, foi atrás de mais informações. E aí a Raquel começou a falar também da questão de que ela, a mãe dele, a Odete, sabia quem a Maria de Fátima era, tanto a Odete quanto a Celina, porque ela foi lá às vésperas do casamento do Afonso com a Maria de Fátima e abriu toda a verdade para a família dele sobre a questão de Foz do Iguaçu, o golpe que a Maria de Fátima deu na própria mãe. E aí o Afonso ficou perplexo, tipo assim, pô, minha família sabia disso às vésperas do casamento, ninguém pediu, né, que isso ocorresse. A Raquel falou muito pelo contrário, tua mãe fez foi me enxotar de lá, tua tia ainda tentou falar, tua mãe fez ela calar a boca e ficou o dito pelo não dito, ela apoiando a Maria de Fátima nisso tudo. O Afonso ali foi ficando horrorizado com tudo que ele ia sabendo, embora ele saiba a mãe perversa que ele tem, né? Que a Odete não tem limites, na verdade. E aí, por fim, a Raquel resolveu também contar para o Afonso a história do fechamento da Paladar, que foi efetivado pela Odete Roitman através de chantagem feita com Celina, e a Celina covardemente foi lá e vendeu a parte dela das ações da empresa para a Odete. Bom, isso aí foi a gota d'água, o Afonso ficou horrorizado, voltou para a mansão da Celina e interpelou a Celina, tá? Com muita indignação. Primeiro por ele ter, a família saber quem era a Maria de Fátima e ter ali concordado que ele se casasse com ela, mesmo assim, ninguém ter ido falar nada para ele. Também se revoltou com a Celina pela questão da Heleninha, né? De que a Odete, enfim, tentou ali jogar o Ivan nos braços da filha, achando que estava fazendo bem e tal, mas na verdade estava afundando cada vez mais a Heleninha, né? Porque cavou ali para a filha um casamento sem amor, uma união sem amor. E ela sabia desde o início disso, tanto é que ela teve que separar um casal para poder juntar a filha dela com o homem. Bom, falou da indignação dele disso e, por fim, falou da indignação dele pelo fato de Celina
arrasar com a vida das pessoas sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, e externou a palavra que a gente sempre diz aqui, gente, por mera covardia, que foi covardia de Celina o que ela fez com a Raquel, tá? Porque com medo da Heleninha descobrir que ela era sócia de Raquel, ele vai lá e arruina com os negócios da Raquel, do Poliana, e bota na rua um monte de funcionários. E aí a Celina começa a chorar, a querer se justificar para o Afonso, mas ela quer justificar o injustificável e ele não engole essas desculpas dela e diz na cara dela mesmo que ela é uma bela de uma covarde. É verdade, né, gente? A Celina ficou ali sem chão, tá? Sem saber o que dizer e não tinha mesmo o que ser dito. Bom, nesse contexto todo aí, virão novos desdobramentos na trama, né? Vale tudo que não para, tá aí, a gente pode dizer aí que Manuela Dias tá meio que parecendo aí com esses políticos, governadores, prefeitos, o pessoal fala muito isso, né? Muita gente diz que no último ano de mandato é que o pessoal solta as obras que foram feitas, inauguram tudo, mostra que trabalharam muito para ficar na memória do eleitor ali o seu mandato de 4 anos só trabalharam mesmo no último ano. Não tem muito essa história? Todo mundo, eu já ouvi falar muito sobre isso. O pessoal fala, e último ano de mandato vão inaugurar obras, vão lançar tudo e tal. Não é assim, político? Então, dona Manuela Dias está meio que imitando essa versão aí, porque ela deixou o melhor de Vale Tudo para o último mês da novela, né? A novela que vai terminar em outubro. Então, ela está soltando aí só pancadão e está conquistando o público, tá, gente? Verdade seja dita. Mas, se tudo se configurar, né? Aí eu digo não somente o enredo, mas também a direção das cenas, que peca muito a direção desse remake, né? Se a direção for boa, a gente vai ver muita coisa boa na telinha, tá? Promete realmente aí, esse último mês de Vale Tudo promete fortes emoções. Vamos ver aí até que ponto a gente vai poder não se arrepender de estar assistindo a novela, tá? Gente, eu vou te contar isso por quê? Porque tem, sobre a questão de Odete Roitman, gente, a Manuela Dias, eu vi na coluna do André Romano, tá? A Manuela Dias escreveu já 10 desfechos para a questão de o maior enigma da novela, né? Quem matou Odete Roitman. Então, tem 10 desfechos escritos. Só desses 10, somente 5 desfechos serão editados, tá? Isso tudo é uma luta da emissora para que o final não vaze para a imprensa, né? Não seja antecipado para o grande público. Mas não adianta, porque jornalista não se cega, né, gente? O pessoal tem sempre ali suas fontes, as informações. Então, parece que dentro desses 10 desfechos, tá? Tem várias pessoas aí apontadas como o autor do crime do assassinato de Odete Roitman. Pode ser a Heleninha, porque ela, inclusive, no capítulo de hoje, já vai se aproximar da Ana Clara lá na reunião dos Alcoólicos Anônimos, né? E dali elas vão cada vez mais estreitar laços, a Heleninha com a Clara. E, obviamente, a gente já sabe que a história do Leonardo vivo virá à tona. A Heleninha vai ficar muito revoltada com isso, porque ela carrega uma culpa imensa pela morte do irmão gêmeo, né? Então, isso virá à tona, tá, dentro da novela. Então, possivelmente, a Heleninha poderia ter algum final aí apontando como desfecho da morte de Odete, a autora sendo Heleninha, se vingando da mãe por todos os transtornos já causados ao longo do tempo, tá? Também tem aí desfecho apontando Marco Aurélio como autor do assassinato de Odete, para assegurar ali as suas vantagens já recebidas em cima da TCA, né? Ele que fez ali fortuna em cima do dinheiro da TCA, não vai querer perder nada disso. Então, tem desfecho apontando Marco Aurélio como autor do assassinato de Odete. Tem também desfecho apontando a própria Maria de Fátima se vingando porque perdeu o César para Odete, está inconformada que a Odete usou e abusou da Fátima, né, nos seus planos maquiavélicos contra todo mundo, e agora largou a Fátima na Rua da Amargura. Então, a Fátima, inconformada, querendo vingança contra todo mundo, Marco Aurélio, Odete, parece que ela também está sendo apontada em um dos desfechos como autora do assassinato de Odete Roitman. Tem o Mário Sérgio, que foi aí desprezado, descartado por Odete Roitman e prometeu para ela que ela iria se arrepender. Lembra que eu comentei aqui com vocês no vídeo de ontem? Então, gente, tem muita gente aí, até mesmo a própria Raquel e o Poliana, principalmente, revoltado com tudo que a Odete fez aí, ele e a Raquel passarem, né? Eles que estão aí na Rua da Amargura, sem eira nem beira, perderam tudo, só tem dívidas, né? E então tem aí essa situação toda. E por fim, gente, tem um desfecho que é um desfecho
totalmente inédito, que seria aquilo que boa parte do público já vem clamando para a autora Manuela Dias, que é o quê? Para Odete Roitman não morrer. Porque, incrivelmente falando, o público, boa parte do público, gostou dessa versão da Odete Roitman. Ela não é tão odiada como a versão de Odete Roitman interpretada ali por Beatriz Segal em 1988, tá? Então, o pessoal tava aí, pô, mas a Odete não pode morrer, a Odete é a personagem mais sensata desse remake aí, pseudo-remake. E aí, gente, tem um desfecho onde a Odete não morre, ela vai forjar a própria morte, a Odete Roitman forja a própria morte, ela vai assassinar o Marco Aurélio por conta de todas as traições do Marco Aurélio em relação a ela, a empresa dela, ela vai assassinar o Marco Aurélio e vai pegar o César a tiracolo, vai casar com o César, vai pegar o César a tiracolo, vai sair do país, tá? Obviamente dada como morta, né? Vai sair do país e vai repetir aquela cena icônica que foi eternizada ali por Reginaldo Farias, já fazendo o Marco Aurélio, dando banana para o Brasil. Quem vai fazer essa cena seria, no caso, a Odete Roitman, fazendo o sinal de fugindo com César a tiracolo e mandando uma banana para o país, tá, gente? Então, esse aí é um dos desfechos, tá? Seria um desfecho realmente inédito, porque a grande vilã da novela não morreria, quem morreria seria o Marco Aurélio, depois de sofrer esse primeiro atentado, que ele vai sobreviver, mas aí nesse desfecho ele morre de fato, tá? Depois numa outra situação, já articulada pela Odete Roitman mesmo, e aí ela foge e se dá bem. Seria o final que deu mais ou menos ali para o Marco Aurélio com a Leila na primeira versão, seria agora para a Odete com o César, tá, gente? Então, muita coisa mudaria, porque aí a Fátima não terminaria com o César. Lembra aquela cena icônica daquele príncipe que o César ficava junto, armava aquele casamento da Fátima e os três iam para o exterior? Então, já não teria também essa situação no desfecho. Bom, ao contrário de tudo que foi, né? Porque Vale Tudo, em 1900, nesse desfecho, eu vou dizer para vocês aqui agora, tá? Minha opinião pessoal, quero saber a sua, obviamente, porque a sua opinião é muito importante aqui no canal. Bom, na minha opinião, se esse desfecho ocorrer, vai ser icônico, as redes vão bombar, tá, gente? As redes sociais, o pessoal vai bombar, a internet vai bombar. Por quê? Porque muita gente não quer que a Odete morra, né? E porque, enfim, é algo que faria um pouco mais de sentido dentro desse remake cheio de histórias, às vezes, contadas sem sentido nenhum, né? Então, seria algo que eu acho que cairia no agrado do público. Eu, particularmente, gostei demais quando vi que essa é uma possibilidade de desfecho aí pro enigma Quem Matou a Odete Roitman, que ela não estaria morta coisíssima nenhuma, tá? Ainda ia armar mais coisa. Então, acho que seria ali a redenção da autora Manuela Dias, e seria exatamente o contrário do original de Vale Tudo, porque Vale Tudo, de 1988, foi uma novela boa do início ao fim. Todos os desfechos dados no final foram ótimos, tudo muito bem concatenado, muito bem montado e tal. Agora, realmente, a solução do enigma Quem Matou a Odete Roitman, na época, tá? Eu achei sem graça. Por quê? Ninguém falava na Leila. A Leila de Cássia Kiss não era como a Leila de Carol Dickmann, tá? Era uma Leila apagadinha. Não parecia tanto e tal, a não ser reclamando do marido, depois ficou deslumbradinha como esposa do Marco Aurélio e tal. Mas, enfim, não tinha muita relevância na trama, não aparecia tanto, né? Essa Leila agora é meio vilãzinha aí, tá revelando as garras aí com o Marco Aurélio. Tá, inclusive, tramando junto com o marido ali. Mas, assim, a Leila de 88, não. Então, quando falaram que ela foi assassina, quando foi revelado assassino e era a Leila, meio que foi sem graça, foi frustrante, digamos assim, esse desfecho para esse enredo aí da morte de Odete Roitman. Nos demais desfechos foi ok, foi legal. Agora, se for esse desfecho que está sendo anunciado, dentro dos 10 aí que foram escritos, né? Tem várias outras possibilidades. Se for esse, gente, vai ser icônico, tá? E aí vai ser a redenção de Manuela Dias, que fez uma novela o tempo inteiro sem nexo, sem nenhuma concatenação de ideias, muitas vezes sem nenhuma concatenação de ideias, não foi o tempo inteiro, lógico, mas muitas vezes sem nenhuma lógica no que estava sendo narrado, ou sem nenhuma continuidade coerente, e de repente um final assim icônico. Eu confesso para vocês que aí seria a redenção de Manuela Dias, né? Vamos ver aí o futuro da autora na emissora, na Globo. O dela eu ainda não sei muito não, mas da Maria de Fátima, da atriz Bela Campos, que eu falei para vocês no início que ia falar os rumos dela na TV, então, gente, tudo indica, tá?
já está praticamente certo que Bela Campos terá um contrato fixo com a Globo, tá? Isso provavelmente no mês de outubro, que é o mês que termina Vale Tudo. Então parece que Bela Campos vai renovar com a emissora agora com um contrato fixo, um contrato com maior estabilidade, tá? Bela Campos que se destacou aí nessas últimas cenas, gravou muito, apareceu muito na telinha, particularmente para mim, continua não convencendo, tá? Mas muita gente gosta da Bela Campos, do trabalho que ela está fazendo, né? Contra a Bela Campos eu não tenho nada, tá, gente? Mas o trabalho em Vale Tudo especificamente eu esperei bastante e não vi esse grande resultado. No início eu defendi a Bela Campos aqui com unhas e dentes, gente. Achava que ela ia desabrochar e tal, que era questão de tempo. Acho que não correspondeu à altura, mas enfim, caiu nas graças aí do pessoal da emissora, tá? E vai descolar um contrato fixo com a Globo aí provavelmente em outubro. Pelo menos é o que tudo indica aí na coluna do André Romano, tá? E aí, gente, continuando também com alguns spoilerzinhos aqui, que a gente já tá dando vários hoje, tá? Falar aqui um pouquinho da Aldeide, que no vídeo de ontem a gente criticou bastante, né? A Aldeide ser milionária e tal. Tá vendo o irmão e a Raquel, a grande amiga, na pior. E o máximo que ela tinha se prontificado ali é de honrar com as dívidas na proporção da parte que ela tinha na Paladar, né? Ontem ela até falou, não, as dívidas dos contratos de vocês não se preocupa, que eu vou ajudar, vou emprestar para vocês, lógico que eu espero, né, que vocês me paguem. Raquel, não, nem se preocupe em relação a isso, que eu não gosto de ficar devendo ninguém. Enfim, então ela já se prontificou ali, mas mais adiante, gente, agora em setembro, a Aldeide vai ali, de fato, ser a grande patrocinadora do ressurgimento, tá, de Raquel e Poliana. Ela vai investir, parece que vai criar ali um restaurante para eles, a Paladar, né, virando um restaurante e eles se reerguendo através da ajuda financeira da Aldeide. Então, o pontapé inicial para a Raquel e Poliana saírem da pior realmente virá do coração de ouro de Aldeide, que vai ajudar o irmão e a amiga investindo pesado ali para que eles tenham pelo menos um negócio modesto, mas um negócio realmente nos moldes que eles já tinham conseguido antes, né? Eles primeiro conseguiram o restaurante da Hípica e depois venderam porque precisavam gerar dinheiro para poder comprar a Paladar, né? Depois investiram na Paladar. Então vai ser mais ou menos nessa pegada aí de um restaurante que a Aldeide vai ajudar o irmão e Raquel a se reerguerem com a Paladar, tá? Paralelamente a isso, a gente sabe também, que já foi dito aqui no canal, um spoilerzinho de que Celina dará ali aquele imóvel, aquele casarão onde funcionava a sede da Paladar. Parece que ela, de fato, isso vai acontecer e ela vai devolver para Raquel o imóvel por conta da dor na consciência que ela teve, né? E tem que ter mesmo, porque ela foi a grande culpada por toda essa reviravolta na vida da Raquel, que eu acho que foi uma narrativa repetida que nem precisava. Acho que faltou criatividade aí para a autora, mas pelo visto ela guardou a criatividade para o final, como eu disse para vocês. Bom, então, gente, essas são as novidades que a gente tinha para trazer para vocês hoje, no programa de hoje, mas tem muito mais para a gente falar ao longo da semana, até porque Vale Tudo tá trazendo muita novidade aí durante todos os capítulos que estão indo ao ar. Então a gente volta amanhã com mais novidades para vocês. Vamos ver o capítulo de hoje. Se der conteúdo, a gente volta amanhã, tá? Com mais conteúdo para vocês. E não esquece, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, tá? E se você já é inscrito, dê seu like, comente, dê seu hype, porque a gente aqui tá contando com seu apoio sempre, tá, gente? Então, não esquece de deixar seu like aqui nessa publicação. Olha, eu volto a qualquer momento com mais novidades. Obrigada pela paciência, pela força, por tudo. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo, a gente se vê, até mais. Tchau!